Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Python. Eu sou a Marcela, então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre desvios condicionais, perfeito? Mas antes de começar, eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui, né? Última aula do curso, para vocês receberem o certificado de vocês, iniciarem a vida de programação de vocês, aprimorarem os conhecimentos de vocês, né? Bom, espero que seja de grande valor esse curso, tudo bem? A gente vai disponibilizar tudo o que é passado em aula. Obviamente, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, mas o que acontece nessa aula, tudo que eu for colocando aqui será disponibilizado para vocês no portal, tudo bem? É, então vocês vão ter acesso a todas as aulas, todos os materiais, tudo gratuitamente, perfeito? E é isso, muito obrigada e vamos começar a aula, né? Bora lá, ver um pouquinho sobre desvios condicionais em Python. Bom, vamos então iniciar. Você sabe o que é um desvio condicional? Eu imagino que ainda não, né? Mas se você já sabe, você pode deixar alguma resposta, mandar pra mim, falar que viu essa aula, falar, ó, eu sei o que é e tudo mais. Mas eu vou explicar pra todo mundo, ok? Um desvio condicional, basicamente, é a forma de controlar um fluxo de execução de um programa, perfeito? Então, quando a gente tá programando, fazendo um programa ali, um código e tudo mais, a gente pode colocar como fazer com que esse código tome decisões baseadas em condições específicas dentro dele. E isso quem determina não é o usuário, né? Mas sim quem está programando por trás de tudo, quem está fazendo o código em si. Perfeito? E aí, a partir dessas condições, né, dependendo do resultado da condição, seja verdadeira ou falsa, porque esses desvios são com valores booleanos de true, verdadeiro, ou false, de falso, o programa pode seguir diferentes caminhos, né, dentro dele. Então, se o usuário inserir uma determinada coisa, ele segue um fluxo dentro do programa. Se o usuário inserir uma outra coisa, segue um outro fluxo de programa, perfeito? Isso permite que o código e a criação desses programas, né, seja uma forma dinâmica dentro do código, né? Então a gente, ao invés de criar uma grande quantidade de linhas de código, a gente pode fazer com que com a implementação de desvios condicionais, a gente consiga diminuir drasticamente, tornar o programa mais limpo, mais rápido e tudo mais. Perfeito? Bom, vocês já devem ter visto um pouquinho de operadores lógicos, né? E aí a gente vai ver também operadores de comparação, perfeito? Em estruturas condicionais de Python, a gente usa bastante os operadores de comparação, né? Que eles vão gerar, são expressões que geram pra gente valores booleanos de true ou false, para definir algumas condições dentro do nosso programa, ok? Eu vou mostrar isso para vocês no VS Code, que fica muito mais fácil de vocês conseguirem entender, tá? A gente faz juntinho algumas coisinhas, ok? Bom, passando aqui para o VS Code, a gente já consegue ver essa tela aqui. Eu preparei essas pastas, esses arquivos todos serão disponibilizados para vocês. E no material de apoio também tem vários códigos, várias coisas que vocês podem usar também, tá? Às vezes eu posso usar algum código parecido com o que está no material, às vezes não. Então a gente vai disponibilizar tudo para vocês, perfeito? Bom, vamos lá. Falando um pouco então sobre esses operadores de comparação, a gente tem aqui dois iguais, perfeito? Dois iguais significa que alguma coisa é igual a outra coisa, perfeito? Então, não tem muito segredo. É basicamente, a gente pega muito da matemática, de cálculo e tudo mais, para a gente tentar entender um pouquinho melhor esse universo. Aqui na programação, em Python e tudo mais, é usado símbolos diferentes, mas que representam alguma coisa também da matemática. Então, se você conseguir trazer essa lógica da matemática para a programação, é muito bom, que a gente, alguns símbolos podem alterar ou não, mas tem bastante dessa questão da matemática e tudo mais, ser bem parecida com a programação em si, ok? Bom, então aqui dois iguais é igual a alguma coisa. Então, alguma coisa é igual a aquela coisa, perfeito? Isso vai gerar um valor booleano pra gente de true ou false.
Exclamação e igual é diferente de alguma coisa. Então, alguma coisa é diferente de alguma coisa. Perfeito? Setinha para direita é maior que alguma coisa. Ok? E setinha para esquerda é menor que alguma coisa. Agora, a gente também tem a setinha igual. Isso significa que é maior ou igual a alguma coisa. A setinha para a direita e o igual quer dizer que alguma coisa ou é maior ou é igual. Ou pode ser os dois. Maior é igual, entendeu? Então é maior ou igual a alguma coisa. Perfeito? E a setinha para a esquerda, menor ou igual, significa que é menor ou igual a alguma coisa. Ok? Vamos fazer um código bem simples aqui para vocês conseguirem entender, tá? Vai ser mais ou menos um print mesmo, só para a gente conseguir visualizar isso de forma melhor, ok? Vamos fazer então, a gente vai printar alguns números inteiros, tá? Então vamos printar aqui na nossa tela, por exemplo, 10 é igual a 5. Isso aqui pra gente só tem duas respostas. Ou é verdadeiro ou é falso. Ok? São respostas de 0 ou 1. Ou é verdadeiro ou é falso. Não foge desse meio, desses termos, né? Não foge disso. Então, ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Nesse caso, Ctrl S para salvar. A gente vai rodar o nosso programa e a gente pode ver que é falso. Isso significa que está correto. 10 não é igual a 5. Perfeito? Só que se a gente vier aqui e colocar print 10, exclamação igual, que significa diferente, 10 diferente de 5, a gente obtém uma resposta, fechar aqui, salvar de novo, a gente obtém uma resposta que realmente confirma o que a gente quer. É verdadeiro, 10 é diferente de 5, perfeito? 10 não é igual a 5, mas 10 é diferente de 5, ok? Então a gente vai utilizar isso. Vamos utilizar também, agora envolvendo o maior, ok? Então vamos colocar aqui que print 100 é maior que 200. Eu acho que isso vai dar uma resposta falsa pra gente, correto? Perfeito. Então é falso. Essa afirmação é falsa. 100 não é maior que 200, ok? Só que se a gente colocar, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, print 100 maior ou igual a 100, por exemplo, a gente pode validar isso. Isso vai dar verdadeiro pra gente. Por quê? Apesar do 100 não ser maior que 100, ele é igual. Então, esse aqui, ó, entra. Então, é maior ou igual. Se não entrar na condição do maior, tá, 100 não é maior que 100. Mas 100 é igual a 100? Perfeito. Então, 100 é igual a 100. Isso vai gerar pra gente uma resposta verdadeira. Aqui, true. Perfeito. Bom, acho que vocês conseguiram entender um pouco dessa lógica aqui dos operadores de comparação. Então, vamos voltar lá para o nosso material, que a gente possa continuar a aula, tá? Bom, continuando aqui na nossa aula, a gente vai ver agora e falar um pouquinho sobre a estrutura condicional if, né? O que é a estrutura condicional if? É basicamente a estrutura com ela, o bloco de código só vai ser executado se aquela condição for verdadeira, tá? Então, como a gente viu nos operadores lógicos, por exemplo, 100 é igual a 100, se a gente fizer isso dentro de um if e printar isso na tela em Python, isso tem que dar um retorno pra gente. A gente determina o retorno que a gente quiser, pode retornar 0, pode retornar alguma string que a gente quer que retorne e tudo mais. Mas, se a resposta não for verdadeira, não retorna nada pra gente. Vou mostrar pra vocês como que isso vai funcionar na prática, na questão do código em si, tá bom? Vamos lá voltar pro VS Code, para que a gente consiga ter um pouquinho melhor de noção, ok? Então, vou colocar aqui exemplo, tá? Para comentar em Python, eu imagino que vocês já devem ter visto aqui durante o curso, mas se não viu,
hashtag e digitar, ou é só digitar alguma coisa, selecionar e apertar Ctrl KC, que já vai também comentar, tá? E aí não vai ser compilado isso pra gente, ok? Bom, então vamos lá. Vamos determinar então, vou criar um código bem ok aqui pra gente, tá? Vamos atribuir valor a uma variável chamada idade, ok? Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer com que o usuário insira um valor pra gente, e aí a partir disso a gente entra na estrutura if, ok? E assim eu continuo com o restante do curso, ok? Então vamos lá. Idade, vamos colocar aqui, é um inteiro, tá? Do tipo inteiro, vai ser o valor inserido. A gente quer então que o usuário insira o dado, então é um input, ok? Abre de novo, e aí a gente vai digitar o que a gente quer, ok? Vamos então, aspas simples, colocar assim, qual é a sua idade? Não, ou melhor, informe a sua idade. 2 pontos, espaço. Perfeito? Ótimo. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um if, ok? Se idade, isso quer dizer o if, né? If idade, então se idade for menor que 18, a gente vai imprimir na tela que essa pessoa claramente é menor de idade. Então, você é menor de idade. Correto? Vamos ver se isso funciona na prática, para vocês terem noção. Vamos rodar o nosso programa, tá? A gente vai informar a nossa idade aqui. Vou colocar que eu tenho 17 anos, tá? Não tenho, infelizmente, saudades dos meus 17 anos, mas eu não tenho. Mas vamos informar. Perfeito. Essa condição que a gente inseriu é verdadeira. Então, realmente, imprimiu pra gente. Informa a sua idade, a gente informou. Como a nossa idade é menor que 18, 17, então printou pra gente, você é menor de idade. Ótimo. Perfeito. Vamos rodar esse programa de novo pra gente inserir uma idade acima ou 18, para vocês terem noção. Vamos inserir então 18. Ó, não aconteceu nada, porque não tem uma condição aqui específica. Então, 18 poderia retornar pra gente que é falso, né? Essa questão. Então, assim, com o if, a gente só vai fazer com que essa condição, com que isso aconteça, com que esse bloco de código seja executado, se a condição que a gente determinar aqui no if seja verdadeira, ok? Como a gente colocou que a gente tem uma idade de 18, a gente não entra nesse bloco de código, então encerra o código, ok? Bom, vamos voltar lá então para o nosso documento, para o nosso material, tá? Aqui eu deixei um exemplo de estrutura condicional if, então explicando. A gente está atribuindo valor a x, então imagine, não coloque que x é igual a 10. Imagine que x recebe o valor 10. Então o x agora tem o valor de 10, ok? Então não é x é igual a 10, x recebe 10, ok? Então a gente está colocando que x recebe o valor 10. Então, se x for maior que 5, isso vai aparecer isso aqui, x é maior que 5 na tela, ok? Nessa condição, esse bloco de código vai ser executado, porque realmente x é maior que 5, então esse bloco vai ser executado. Caso aqui, por exemplo, fosse 4, esse bloco de código não seria executado. Perfeito? Bom, vamos continuar então no nosso curso. Estrutura condicional if else. E é aí que entra a questão de caminhos dentro dessa condição de estrutura condicional, ok? Quando a gente determina se o if é verdadeiro, obviamente, se a condição de if não for verdadeiro, vocês viram que o código é encerrado. Mas isso deveria acontecer? Não seria melhor informar para o usuário que realmente aquilo, que tem alguma coisa acontecendo? É aí que entra o else. Então, se a gente coloca um bloco de código if, então se aquilo acontecer, acontecerá aquele bloco de código. E se não acontecer,